Sara? Imigrante. Nós temos aula de História, o conteúdo de imigrantes. Por que será que meu mapa do Brasil está cheio de pontos de interrogação? Sabemos. Gente, como será? Você vai explicar para nós como que se deu a origem dos imigrantes no Brasil? Então vamos lá, explica aí. Os imigrantes, é assim, primeiro... Olha lá. Tá. Primeiro, a terra que não chamava Brasil, quando os índios estavam aqui, Portugal veio aqui, certo? Aí os índios não queriam trabalhar para o Portugal. Aí chegou os africanos, que eles iam dar algumas coisas para eles, mas eles vieram obrigados para vir aqui para o Brasil trabalhar. Bom, espera só um pouquinho. Então vamos ver se eu entendi, certo? Então, quando Portugal descobriu o Brasil, nós tínhamos os índios, Sim, certo? na nossa terra. Sim. Aí, Portugal veio, fez toda aquela confusão toda que a gente já viu lá no outro vídeo, Sim. do descobrimento do Brasil. Sim. Só que o que aconteceu? Não tinha mais mão de obra. Sim. Para os portugueses. Sim, mas os índios ou morreram ou fugiram. E eles também não eram. Eles não queriam. Eles não queriam mais trabalhar com os portugueses. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a trazer quem? Os escravos. Para vir trabalhar para o Brasil. Vieram os escravos para trabalhar no Brasil. E o que aconteceu? Nesse tempo que os escravos estavam aqui trabalhando no Brasil, eles foram para diferentes estados, certo? Para trabalhar na cana-de-açúcar ou no pau-brasil. Não, pau-brasil já tinha acabado. Isso. Era o quê? A cana-de-açúcar. E depois foi na questão do extrativismo que eles descobriram as pedras preciosas, certo? Como que era o transporte dos africanos para o Brasil? Como que era esse transporte? Como que eles vinham para o Brasil? Eles vinham com barcos, não muito grande nem muito pequeno. Mas aí eles traziam todos os africanos, sem cama, muita pouca comida, muita pouca higiene. Aí cada um que não sobrevivia, eles lá jogavam no oceano e davam Não, você está confundindo. Peraí, não, você dá a voltinha outra. Tá. Aí eles traziam os escravos dentro dos navios, sem condições alguma de higiene e comida, certo? Muito bem. E depois, o que aconteceu? Esses índios, desculpa, essa emigração foi voluntária ou involuntária dos africanos? Involuntária. Por que foi involuntária? Porque os africanos vieram obrigados. Eles vieram obrigados para o Brasil. No ano de 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei proibia? Proibia dos africanos o tráfico negreiro. Eles proibiram, né, o tráfico negreiro. E mesmo com essa lei, ainda por debaixo do pano, o que aconteceu? Havia um pouco, mas bem pouco, mas continuava vindo para o Brasil quem? Os africanos. Com a falta de mão de obra no Brasil, que daí nós temos a fazenda de café, já estamos na época da fazenda do café, o que o governo brasileiro fez? Ele fez o quê?
Ele lançou o quê? ele Falsas propagandas propagandas para as pessoas virem para o Brasil em busca de riqueza. Então, o que o governo fez? Lançou falsas propagandas falando: venha para o Brasil, melhor país não há, não é verdade? E aí começou a ver, aquelas pessoas começaram a ver assim: nossa, eu vou lá para o Brasil e lá eu vou ficar rico, lá eu vou ter a minha terra. E aí o que aconteceu? Eles chegaram aqui no Brasil. Quem foi o primeiro que chegou no Brasil? Tirando Portugal. Portugal foi o primeiro imigrante. Sim. Depois de Portugal, quem foi? Quem foi? Espanhóis. Quem foi os imigrantes que vieram para o Brasil? Os africanos já foi. Agora, quem que foi? Os italianos. Os italianos, muito bem. Os africanos deixaram para nós as crenças e os costumes dele, como a feijoada, o candomblé, a capoeira. E aí chegou os italianos. Os italianos, quando chegaram aqui no Brasil, e os alemães, eles sentiram muita diferença do povo da cidade, lá do país dele? Não, porque era praticamente a mesma comida, a mesma cultura, entre aspas. Eles não sentiram tanto, não é verdade? Eles não sentiram tanto. O que os italianos deixou para nós? A pizza, que mais? O macarrão, que mais? E as animadas festividades. E os alemães, além de deixar a Oktoberfest para nós, porém, o tratamento com eles era muito parecido com o que era com os escravos. Sim. Não é? Por quê? Com os escravos, o que acontecia com os escravos? Eles só não tinham, os italianos e os alemães, só não tinham o quê? Parecido? Os castigos. Isso. Né? Eles não eram castigados, mas o senhor que cuidava deles era o mesmo que cuidava dos escravos, né? Então eles começaram a tratar muito mal os italianos e os alemães. E foi quando eles resolveram fazer uma greve, certo? Eles resolveram fazer uma greve falando: ou vocês tratam a gente bem ou nada legal, né? Nós vamos embora. E aí começaram a melhorar o tratamento com os italianos e os alemães. Quais foram os estados que os italianos e os alemães mais povoaram? Foi Paraná, Santa Catarina, quem mais? Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Então eles fizeram aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Muito bem. Quando tudo isso aconteceu, quem que começou a chamar a atenção? Dos japoneses. Aí que vem. Os japoneses, quando vieram para o Brasil e eles morriam, o que o barco fazia? Agora que vem aquela parte que você queria falar. Os japoneses, eles vieram em um barco igual os africanos. Você não tá aparecendo. Igual os africanos. Aí, quando os japoneses, eles morriam, e as pessoas que no barco que tava, né, navegando, e jogava ele lá no oceano. Aí dava a voltinha em homenagem e voltava ao caminho. Só que aconteceu uma coisa muito interessante que aconteceu.
vinha 3 pessoas da família, como se fosse pai, mãe e um filho. Só que aconteceu naquela época uma doença chamada tracoma, uma doença chamada tracoma. E quem estava com essa doença não podia viajar. O tracoma é uma doença nos olhos, como se fosse uma conjuntivite. Os japoneses, quando chegaram aqui no Brasil, eles tiveram a mesma condição. Eles se sentiram tão bem quanto os italianos, quanto os alemães? Não. Eles sentiram muito, porque era tudo muito diferente, certo? Mas essa doença ainda existe? Sim, com certeza, com certeza. A viagem dos japoneses duraram por volta de 30 horas, né? E aí eles vinham, eles sentiam muita ânsia de vômito durante a viagem, eles ficavam doentes, né? E o que eles trouxeram para nós? Além da comida, o judô e o sumo, que eles trouxeram para nós, certo? Toda vez que um imigrante chegava no Brasil, ele tinha a falsa ideia que ele ia ficar rico, mas não era isso que acontecia, né? Porque muitas das vezes ele já chegava devendo um monte para o dono da fazenda, porque o dono da fazenda pagou a passagem dele de vinda, a hospedagem dele. Aí o dono da fazenda estipulava que eles podiam comprar somente na vendinha da fazenda, as roupas somente lá na vendinha da fazenda, tudo na fazenda que eles tinham. Então eles podiam fazer isso? Não podia. Eles podiam comprar em outro lugar? Não podia. Então, eles sofreram muito? Sim, sofreram muito. Eram poucos os imigrantes que tinham sucesso, porque eles tinham salários pequenos, não tinham ferramentas para trabalhar, tudo eles tinham ou que alugar ou comprar. Então, além de ser um salário muito baixo, eles ficavam com altas dívidas para os donos da fazenda. Quem que eram os pequenos proprietários? Os pequenos proprietários eram os imigrantes que, com toda essa dificuldade que eles tiveram, o que aconteceu? Ele conseguiu ter o seu próprio pedacinho de terra e as suas ferramentas para trabalhar. Certo? Certo. É isso mesmo? É. O que mais que você gostaria de falar sobre os imigrantes? Não. Os imigrantes, eles vinham da terra deles para trabalhar no Brasil. Muito bem. Então, cada imigrante deixou uma cultura para nós. Sim. Certo? Os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses deixaram para nós alguma herança daquele tempo. O que a gente pode observar que o nosso mapa do Brasil, ele é um mapa composto por vários países que vieram visitar nós naquela época. Sim. Certo? Eu espero que vocês gostem, curtem, compartilhem nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e www.simplificaafeto.com.br. Fiquem com Deus, como o próprio nome diz, simplifique com afeto. História. A nossa história é muito importante, não é? Os imigrantes, na verdade, precisamos prestar mais atenção.